Salve, salve diretoria! Alô, torcida vascaína, aquele abraço. Nessa data do dia 12 de setembro de 2025. Nessa sexta-feira, uma sexta-feira repleta de felicidades. Como diz a torcida do Vasco, é bairro, é bairro, é bairro, Botafogo é bairro. E ontem deu a lógica. O Vasco jogou bem, abriu o placar com uma lambança do novo goleirão do Textor, o Neto. Nuno Moreira de cabeça fez. Depois meio que entregou a bola para o Botafogo, enfim. E o Botafogo acabou numa vacilada ali de saída do Léo Jardim, cometendo um pênalti do Joaquim Correia, e o Alex Telles empatou a partida no primeiro tempo. Mas nos pênaltis nós temos goleiro e o Vasco se classificou. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, até porque eu vou fazer um pequeno resumo, porque a gente vai trocar uma ideia às 4 horas da tarde aqui na live do Giro Vascaíno, gostaria imensamente que vocês pudessem dar aquela força pra gente. Deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e também compartilhe, divulgue para grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, entre outros amigos e amigas que são vascaínos. Compartilhe, divulgue o nosso canal ficar cada dia que passa maior, mais relevante. E além disso, tem uma opção aqui de hypar o vídeo, dá aquela força pra gente. Você ajuda bastante o nosso trabalho. Como eu disse, Botafogo não tem tradição. E ontem mostrou dentro de campo. Botafogo pode ser estação de metrô, pode ser interligação de um bairro para o outro, pode ser bairro, mas clube de tradição jamais será. E outra, eu falei ontem na minha live, Botafogo não tem torcida para encher o Engenhão. Deu no que deu, cheio de buraco vazio. E a lacração dos jornalistas falando, da imprensa falando que a torcida do Botafogo esgotou os ingressos. Cheio de buraco vazio o Engenhão ontem. Era mais fácil ter disponibilizado para os vascaínos, porque poderia ter certeza que aí sim encheria aquele estádio. Enfim, vamos lá, galera. Me surpreendeu muito a forma que o Vasco jogou. O Vasco realmente entregou muito a bola para o Botafogo e falou assim, Botafogo, se vira. Pelo menos o Fernando Diniz conseguiu ter essa leitura, como a gente estava comentando ontem na live de tarde. O Vasco tinha como característica entregar a bola para o Botafogo. Porque a partir do momento que você entrega a bola para o Botafogo não sabe o que fazer. Então aconteceu exatamente isso. É lógico que o Vasco ainda demonstrou um determinado momento ter posse de bola. O meio de campo, e aí para mim eu acho que foi um erro a entrada do Tietê, porque se do outro lado Danilo não foi titular por conta de estar voltando de lesão, aconteceu a mesma coisa com o Tietê no Vasco. E o Matheus Carvalho não foi tão bem assim como foi o ano passado. Tá? Isso aí é uma leitura que eu tenho. O Matheus Carvalho vem caindo muito de rendimento, no entanto que, segundo tempo, ele pediu para sair, para vocês verem. E aí vem um questionamento que se eu tivesse na coletiva eu faria ao Fernando Diniz, por mais que a classificatória, por conta do porquê o Thiago Mendes não foi relacionado. Porque poderia ser um jogador que poderia entrar ali não só no primeiro tempo, talvez, mas entrava no segundo tempo com a sua experiência de colocar um controle ali, de colocar talvez um jogador que pudesse segurar mais a bola, porque o Vasco estava dando muitas chances para o Botafogo no segundo tempo. Então, esse seria o meu questionamento. Enfim, o Paulo Henrique, cara, o Paulo Henrique é o pulmão desse time do Vasco. O quanto faz a falta o Paulo Henrique. E isso ficou comprovado no jogo de ontem. Até o Puma Rodrigues, que era escanteado, entrou no segundo tempo e entrou bem na lateral esquerda, para você ver. Se bobear, era preferível ter renovado com o Puma Rodrigues e ter dispensado o Vitor Luiz. Porque se o Fernando Diniz coloca o Puma na esquerda, é porque ele não tem convicção nenhuma do lateral esquerdo que foi renovado
por 3 anos de contrato. Enfim, o Vasco conseguiu, dentro das suas limitações técnicas, performar, competir diretamente com o Botafogo. O Botafogo conseguiu ter esse controle da bola, porque o Vasco despejou a bola para ele e fala: Botafogo, você é a prioridade, você que tem a obrigação, porque você joga no seu estádio, você joga na grama sintética. E uma outra coisa, ano que vem, se caso aconteça, o Vasco ter que não ter estádio por conta da reforma de São Januário, mais uma vez, se for ter a reforma de São Januário, eu já estou dando um spoiler para a diretoria em 2 estádios que nós somos realmente dominadores no cenário do futebol. Joguem no Engenhão e no Morumbis. Se o Vasco fizer essa dupla, pode ter certeza que em 2026 terá alguma condição de ter um caneco na sala de troféu. Porque o quanto que o Vasco consegue performar no Morumbis e no Tapetinho não é uma coisa. Inclusive ontem eu havia falado que a minha preocupação, por ser o tapete, a grama sintética, trazer um jogo mais rápido, a minha preocupação era a parte física do Vasco. E por mais que o Fernando Diniz demorou muito para mexer na equipe, mas a equipe se performou muito bem na grama sintética. Então, Pedrinho, aí ó, tô te dando uma solução. Ano que vem, se caso aconteça a reforma de São Januário, Morumbis e Engenhão, Vitória, Vascão. Jogue nesses 2 estádios, que possa ser que realmente a gente consiga ter sucesso. O Vasco se classificou para as semifinais, vai enfrentar o Fluminense, mais um clássico, bom para o Vasco e não vai precisar viajar. Possivelmente, o Vasco tem que fazer valer o seu mando de campo, por mais que hoje São Januário tem uma limitação de quantidade de ingressos, de torcedores, mas nesse momento o Vasco tem que levar para São Januário. Se acaso aconteça o primeiro jogo ou o segundo jogo, o Vasco precisa. Eu até gostaria de dar uma opinião sobre isso. Eu prefiro que o primeiro jogo fosse no Maracanã com o mando do Fluminense e o segundo em São Januário. Acho que seria melhor para o Vasco, tá? Seria melhor para o Vasco, até porque para o plano de ação do Fernando Diniz, talvez isso consiga dar êxito. Então, mais uma vez, o ano passado a gente chegou nas semifinais com muitas chances de ir para a final. Se não fosse aqueles erros individuais dos jogadores da zaga, a gente poderia ter beliscado a final contra o Flamengo, e desse ano não vai ser diferente. Sem erros, cravo que o Vasco estará na final da Copa do Brasil. Não pode ter erros. O que eu vi do Fluminense, o Fluminense não é um bicho papão. O Fluminense está jogando muito mal. Conseguiu se classificar porque o Bahia abdicou de jogar. Se o Vasco jogar bem, igual foi ontem, jogando de forma inteligente, entregando a bola para o adversário e sendo reativo, jogando no contra-ataque, explorando os erros do adversário, o Vasco estará na final da Copa do Brasil, possivelmente contra o Cruzeiro, que é o melhor time da outra chave que vai enfrentar o Corinthians. Então, para não enrolar, esse é o nosso vídeo agora pela manhã. Às 4 horas da tarde teremos uma live aqui para a gente estar trocando uma ideia, conversando mais sobre o jogo, e gostaria da sua presença para estar junto conosco. Muito obrigado para quem foi assistir esse vídeo. Um grande abraço no coração de todos os inscritos aqui do canal. Vitória Vascão, o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil por 2 anos seguidos. CBF, faz o Pix de 9 milhões e mais uns quebradinhos para a conta do Poderoso para ajudar no pagamento aí da folha salarial desse mês. Um grande abraço, galera. Deixe o seu comentário aqui. O que você achou do jogo de hoje? Do jogo de ontem. Sobre a performance do Vasco e principalmente se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu joinha, deixa o seu like, hype o nosso vídeo, tem uma opção aqui de hypar o vídeo, dá aquela moral pra gente
e compartilhe. Se você tem um grupo do WhatsApp de vascaínos, dá aquela compartilhada, fala aqui é canal Raiz. Um grande abraço a todos, estamos juntos, saudações vascaínas, aguardo todos vocês às 4 horas da tarde. Vitória Vascão, como diz o maluco Diniz. Maluco, beleza? E vamos cantar. É bairro, é bairro, é bairro, Botafogo é bairro.